Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Montenegro arriscou ao escolher Maria Luísa Albuquerque para Comissária Europeia? Tomei a decisão, em nome e com o apoio de todo o Governo, de propor à Presidente da Comissão Europeia, a doutora Maria Luísa Albuquerque, para integrar o novo Colégio de Comissários Europeus em representação de Portugal. Era um dos nomes mais falados para o cargo e foi confirmado esta quarta-feira por Luís Montenegro. Maria Luísa Albuquerque é o nome proposto pelo governo português para o cargo de Comissária Europeia. Luís Montenegro justificou a escolha da antiga Ministra das Finanças com os vários desafios económicos e financeiros no horizonte da União Europeia, a que se juntam desafios enormes nas áreas da segurança e da defesa. Por isso, para o Primeiro-Ministro, é imperativo que cada Estado-membro disponibilize alguns dos seus melhores. Como Primeiro-Ministro, considero que a doutora Maria Luísa Albuquerque honra esse perfil. Maria Luísa Albuquerque tem 56 anos e foi Ministra de Estado e das Finanças durante o período da Troika. Sucedeu a Vítor Gaspar em julho de 2013, cargo que manteve até 2015. No PSD foi vice-presidente durante a liderança de Passos Coelho e em 2011 e 2015 foi cabeça de lista às legislativas por Setúbal. É membro do Conselho Nacional do PSD e membro do Conselho de Supervisão da subsidiária europeia da norte-americana Morgan Stanley. Ursula von der Leyen tinha pedido aos líderes europeus que indicassem 2 nomes para o cargo, um de um homem, outro de uma mulher, com o objetivo de ter uma comissão paritária a nível de género, com exceção de quem apresentasse o mesmo nome do mandato anterior. Montenegro acabou por apresentar apenas o nome de Albuquerque. Pode a escolha de um nome tão ligado ao período da Troika e ao governo de Passos Coelho ser um risco para a imagem de Luís Montenegro? Neste P24 ouvimos Helena Pereira, editora executiva do Público, sobre a escolha do Primeiro-Ministro e o que significa em termos políticos. Bem-vindos ao P24, o dia começa aqui. Helena, Luís Montenegro anunciou esta quarta-feira o nome de Maria Luísa Albuquerque para Comissária Europeia. Não foi propriamente uma surpresa, o nome já circulava como uma hipótese provável, mas que perfil é que é este? Quem é Maria Luísa Albuquerque e o que é que achas que pode trazer para a Comissão? Bom, Maria Luísa Albuquerque é conhecida da maior parte das pessoas pelo cargo de Ministra das Finanças, foi a pessoa que sucedeu a Vítor Gaspar, tinha sido sua Secretária de Estado do Tesouro e depois foi Ministra das Finanças e significa que esteve ligada aos anos da assistência financeira, mas também à saída limpa de Portugal da Troika. E, portanto, para o PSD é um ativo forte, além de que a Maria Luísa Albuquerque dentro do partido é muito popular. Continua a ser uma pessoa amada pelo PSD mais do que os outros nomes até que se falaria para possível comissário como Miguel Poiás Maduro, por exemplo. Maria Luísa Albuquerque teve... O perfil dela é uma pessoa sempre ligada às finanças, foi presidente do IGCP, foi secretário de Estado do Tesouro, foi da Direção-Geral também do Tesouro e Finanças. Como Ministra das Finanças foi muito polémica também. Foi muito polémica também a sua saída de ministra e a sua reentrada na vida profissional no privado, porque foi trabalhar para uma empresa, a Arrow na altura, que levantava suspeitas de incompatibilidades porque teria comprado ativos de participações do Estado. E, portanto, a oposição na altura pôs em causa essas incompatibilidades e isso foi muito debatido. Mais tarde também mudou de empresa e, por outro lado, já há 10 anos, quando Passos Coelho escolhe Carlos Moedas para ser comissário, já nessa altura Maria Luísa Albuquerque, no entanto, era uma hipótese
que tinha sido considerada pelo governo então PSD. Portanto, estamos a falar de uma pessoa muito ligada à área das finanças. Quais dirias que podem ser as pastas atribuídas a Maria Luísa Albuquerque? É assim, nós estamos num momento em que os países, Ursula von der Leyen pediu que os vários países indicassem 2 nomes, de preferência um homem e uma mulher, porque quer formar uma comissão paritária. A maior parte dos países já apresentaram candidatos e, portanto, são nomes que se conhecem, ainda não são as pastas, porque isso é que vai ser definido, os nomes têm que ser apresentados até o último dia deste mês de agosto, e depois disso é que as coisas são organizadas. O que é que fez o governo português? Primeiro, preferiu esperar que os outros países apresentassem os seus nomes, e depois apresentou só um, e de uma mulher, porque considera que dessa forma pode ter aqui, ganhar alguma vantagem. E qual é a vantagem que ganha com este nome? Com este nome e com este perfil significa que Luís Montenegro quer uma pasta económica no futuro colégio da Comissão Europeia. E já existem várias pessoas com esse perfil. Temos já como candidatos a comissários ex-ministros das Finanças da Áustria, da Irlanda, dos Países Baixos, mas são todos homens. O que se conhece agora, nesta altura em que estamos a falar, é que para este perfil a única mulher que existe é Maria Luísa Albuquerque, o que significa que o governo pode estar otimista. Agora, qual é a pasta que Portugal quer? Há algumas possibilidades que têm a ver com o orçamento, não é? E com o alargamento da União Europeia. Luís Montenegro não foi claro a dizer, porque aliás isso ainda faz parte da negociação, portanto a única coisa que veio já com alguma solenidade da forma como apresentou este nome, e portanto indica que com esta pessoa é uma dessas pastas que quer, mas estava a dizer alguma solenidade, porque se nós lembrarmos, há 5 anos António Costa também foi instado a entregar ou a apresentar o nome de um homem e de uma mulher, e na altura era Pedro Marques e Elisa Ferreira, e ficou Elisa Ferreira porque, lá está, o critério de paridade acaba por pesar bastante na escolha de von der Leyen, e agora Luís Montenegro, jogando pelo seguro, acabou por apresentar só este nome. Fez ele a escolha em vez de ser a Presidente a fazer, não é? Exatamente. Mas falta perceberem qual é que encaixa, não é? Isso, como eu estava a dizer, está na negociação, ainda não abriu muito o jogo, e é uma coisa agora nos próximos dias que ficará fechado. Uhum. O PS já reagiu a esta escolha, lamentou ter sido informado minutos antes do anúncio do nome de Maria Luísa Albuquerque. Pedro Delgado Alves já veio dizer que esta escolha pode ser um regresso ao passado. Há aqui um esforço também do PS de colar o nome de Maria Luísa Albuquerque a esses tempos da Troika, do PS e dos outros partidos da esquerda que também disseram algo semelhante, de colar esse passado que ninguém gosta de lembrar, digamos. Sim, é inevitável, porque para o cidadão comum as últimas funções públicas desempenhadas por Maria Luísa Albuquerque foram essas, nesse contexto, não é? Da Troika. E, portanto, tal como quando se fala de Passos Coelho, que esteve mais um tempo à frente do PST, mas depois se retirou, quer dizer, nós olhamos para Maria Luísa Albuquerque, imediatamente o que nos lembramos é que era a Ministra das Finanças na altura que foram impostos, primeiro Secretária de Estado e depois Ministra, numa altura que foram impostos uma série de cortes, a célebre austeridade que Portugal viveu naqueles anos, e que foram anos muito duros, e 10 anos é muito pouco tempo na vida de uma pessoa, e portanto toda a gente se recorda muito bem desse período. Na reação, curiosamente, o PS, que foi o partido que teve uma crítica mais moderada, por assim dizer, porque os partidos de esquerda lembraram muito tudo o que é a herança ou tudo aquilo que acarreta o nome Maria Luísa Albuquerque com esses cortes, e o PS falou nisso, colocando também outra ênfase, que é: nós conhecemos o pensamento de Maria Luísa Albuquerque nessa altura dos anos da Troika, mas as regras na União Europeia também mudaram, e a situação na Europa e no mundo é diferente, e as instituições também fizeram um caminho de então para cá, e nós não sabemos quem é e o que é que defende agora a pessoa Maria Luísa Albuquerque, e isso é verdade.
Não tem estado no espaço público muito presente. Sim, eu acho que eu fui procurar, a última vez que Maria Luísa Albuquerque falou foi o ano passado, numa iniciativa do Instituto Mais Liberdade, que é um instituto mais ligado à iniciativa liberal e aos liberais. Mas a verdade é que não tem estado em momentos, em congressos. Foi ao congresso do PSD, nós vimos-la em alguns eventos partidários, mas muito discreta e sem fazer intervenções de fundo. E portanto é lógico que há essa curiosidade agora de perceber como é que se posiciona Maria Luísa Albuquerque em relação, por exemplo, às taxas de juro, à inflação atualmente que a Europa enfrenta, a uma série de coisas que não havia, lá está, há 10 anos. E portanto há partidos da oposição que pediram também, e isso foi um bocadinho mais longe, que era pedir que a provável comissária, porque nós estamos mais ou menos convencidos de que ela será a comissária, porque é o único nome que foi apresentado, não é? Mas ainda não está a comissária, nem sequer sabe a pasta, e há partidos da oposição que já propuseram até que ela fosse à Assembleia da República explicar, fazer uma espécie de audição prévia, como existe para uma série de cargos, mas uma série de cargos cá em Portugal, não nas instâncias europeias, porque é o Parlamento Europeu que nesses sítios deve fazer esse escrutínio. Lá está, esta proposta não faz sentido do ponto de vista formal, mas faz sentido porque as pessoas estão curiosas, e os partidos e as pessoas comuns de saber onde é que se posiciona atualmente esta pessoa. E mesmo à direita também há um certo desconforto histórico com a personalidade de Maria Luísa Albuquerque, em particular no CDS. Sim, é muito curioso porque Maria Luísa Albuquerque também ela está ligada a várias polémicas e está ligada também a uma polémica política que levou quase ao fim do governo de Passos Coelho, que é quando Vítor Gaspar sai e Passos Coelho quer que Maria Luísa Albuquerque seja a sua Ministra das Finanças. É nessa altura que se dá a crise maior daquele governo, com o Paulo Portas, que era vice-primeiro-ministro, então ainda não era vice-primeiro-ministro, tornou-se depois da recomposição, mas apresenta a demissão e quer sair porque já nessa altura o CDS achava que Vítor Gaspar estava a ir longe demais em alguns cortes, que achava que não eram tão necessários, e perante a possibilidade de Maria Luísa Albuquerque ocupar o seu lugar, percebe que do ponto de vista de Passos Coelho significava que o PSD queria manter exatamente a mesma linha, e é nessa sequência que eu acho que algumas pessoas se lembrarão que Paulo Portas se demite e Passos Coelho segura Maria Luísa Albuquerque e segura todo o governo e diz que se Paulo Portas sair, se for levar avante a sua demissão, caiu ao governo todo, e dá-se a crise do irrevogável, em que Paulo Portas diz que a sua decisão de se demitir é irrevogável, mas que depois revoga, porque isso implicaria a queda de todo o governo. E na base desse episódio, que na altura foi o momento mais tenso desse governo, esteve Maria Luísa Albuquerque, embora aí seja mais pelo facto de o que é que está na base daquela política, e era Passos Coelho que queria manter, não é? Do que propriamente pela figura, não tinha tanto a ver com ela. E hoje, quando questionaram Paulo Núncio sobre isso, o CDS é muito pragmático, e portanto o que disse foi: isso faz parte do passado. Ela foi muito competente enquanto ministra e, portanto, ao fim destes anos todos, o CDS não quer sequer abrir um bocadinho, destapar um bocadinho essa polémica, que não ganha nada. O CDS não quer falar muito sobre isso, porque não saiu muito bem, não é? De toda essa história, e muito pragmático. O Paulo Núncio realmente diz só que ela é muito competente e foi uma boa ministra, quer dizer, no sentido em que eu acho que ele acrescenta isso, em que depois houve a saída limpa, e portanto é isso só. Na história é só isso que interessa para o CDS. E mesmo em relação a Montenegro, há também alguma especulação sobre quão próximo ele está de Passos Coelho. Esta escolha mostra que afinal não quer descolar definitivamente deste passado passista a que parecia querer
distanciar-se? Sim, em várias situações Luís Montenegro está a distanciar-se desse passado passista. Agora, quando se fala da União Europeia, na cabeça de Montenegro e também das pessoas que mandam e que estão à frente dos principais cargos na União Europeia, um ex-ministro das Finanças que conduziu um país que esteve sob assistência financeira e sai da assistência financeira num curto espaço de tempo, nesse sentido é uma medalha no currículo. E, portanto, faz mais sentido ir recuperar, a meu ver, parece-me isso, faz mais sentido Luís Montenegro ir recuperar Maria Luísa Albuquerque num cargo na União Europeia do que num cargo internamente. Falava-se dela também para uma possível candidata ao lugar de governadora do Banco de Portugal, porque existe a expectativa que Montenegro não queira reconduzir Mário Centeno. Aí seria um regresso ao pacismo, ou uma colagem ao pacismo mais próxima, estás a perceber? Sim. No ponto de vista da Europa, parece-me que dá essa vantagem a Luís Montenegro sem colá-lo tanto ao mal que houve desses anos, e nós temos assistido, este governo leva poucos meses, mas temos assistido a essa tentativa de Luís Montenegro de, nomeadamente, fazer as pazes com os funcionários públicos, com os idosos, com os pensionistas, não é? E isso perturbaria a escolha de Maria Luísa Albuquerque para um cargo cá em Portugal, no fundo perturbaria mais essa estratégia de Luís Montenegro, que ele está claramente apostado em cumprir até ao fim. E, portanto, isto para te responder é menos arriscado. Certo. Helena, muito obrigada. Obrigada. O meu fascínio por árvores sempre esteve presente, mas o espanto ainda assim foi absoluto. Esta quinta-feira fica disponível o último episódio de Diário de um Cientista, desta vez sobre o espanto que pode causar uma árvore na Floresta dos Gigantes. São 20 episódios que saíram ao longo deste mês de agosto, com histórias dos bastidores da ciência, contadas na primeira pessoa por cientistas do Biopolis CBio. Ouça ou recorde os episódios em público.pt ou nas plataformas de podcast. O P24 fica por aqui, voltamos amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.